Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos ao Tecendo Letras, Construindo Leitores. Essa é segunda mesa, a nossa segunda roda de conversa. Hoje nós estamos com a Pro Marcelade, que vai falar um pouquinho para nós como formar leitores através do lúdico. Antes disso, eu vou fazer uma pequena leitura do currículo da Pro, certo? Vou apresentar aqui um momento. Vocês já conseguem ver? Sim, Leide. Prontinho. Então, como já foi dito, esse é o Tecendo Letras, Construindo Leitores, segunda roda de conversa, colocando em prática a formação leitora através do lúdico. Nossa convidada de hoje é Márcia Couto-Awad, com a supervisão da Prosilda Freitas, por minha organização Leidiane Santos Souza, com certificação do Instale, Estação de Leitura, e teremos a participação musical de Flaviane Oliveira, discente do curso de Letras. O Tecendo Letras, Construindo Leitores, traz discussões de ideias, didáticas, metodologias. A leitura pode ser um fator de transformação social. Tivemos a primeira roda de conversa na terça-feira. Hoje estamos com a nossa segunda roda de conversa. Na próxima terça-feira, teremos a terceira roda de conversa, formar leitores do ensino médio ao ensino superior, com a professora Marivone Borges, estará presente, nos prestigiando com a presença dela. E na quinta-feira, teremos a quarta roda de conversa, a magia da leitura, formar para transformar. Esqueci os 2 R's, desculpa, gente. Então, a nossa convidada de hoje, a professora Márcia do Couto-Awad, possui graduação em licenciatura curta em letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, graduada em licenciatura plena em letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e mestrado em memória social e documento pela Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. Atualmente é professora assistente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, foi assessora acadêmica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, tem experiência na área de artes, é autora do livro Anésia Cauaçu, Mulher, Mãe Guerreira, um estudo sobre a mulher, memória e representação do banditismo na região de Jiquié, Bahia, atuando principalmente nos seguintes temas: formação docente, memória, representação, mulher e banditismo. Essa é a nossa querida e ilustríssima convidada da nossa noite. Microfone Pro. Eu desliguei porque ele estava falando, achei que estava dando microfonia. Gente, boa noite a todos que estão aqui presentes, nossos amigos, alunos, ex-alunos que eu já estou vendo por aqui, eu dei uma geralzinha ali nas pessoas e vi algumas. Bom, agradecer a coordenação do Instale por fazer um projeto de leitura, além de tantos outros que já fizeram. Agradecer a Leidiane por estar organizando, e a gente sabe, né, do valor e do cuidado que ela está tendo. Bom, é uma satisfação enorme falar de leitura aqui e fazer essa live com vocês, mas, e principalmente com esse tema que me deram, né, que trata das questões de formação e de lúdico. E isso é o que a gente tem trabalhado há alguns anos, e é um pouco disso que eu vou apresentar aqui hoje, tá? Bem, mas para começar, eu vou ler uma história.
Então, quem já me conhece sabe que eu sempre começo com as minhas histórias. E eu achei que essa seria bem pertinente para esse momento, tá? E ela diz assim: quando Lúcia Pelais era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de Cedro, onde seu tio guardava os livros. Seu áudio, pronto, fechou. Desculpa. Bom, não sei de onde parei. Fechou, eu nem toquei, ó. Bom, Lúcia, eu acho que eu vou começar daqui, tá? Ou volta, o que vocês acham? É Pode pequenininho. voltar, fica à vontade. Eu não sei aonde fechou. Bem, então eu vou voltar. Respira de novo, gente, vamos lá. Quando Lúcia Pelais era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de Cedro, onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia, enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos sobre o rio Antioquia. E na busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, e ao longo de seu caminhar, ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro, não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro, agora é dela. Bom, a função do leitor está no livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. E eu achei muito pertinente pensar nesse texto para que a gente possa fazer e começar essas lembranças desses ecos e dessas vozes que vêm acompanhando a gente ao longo da vida nas nossas leituras. E eu assisti a live passada, até que cheguei a comentar, e eu fiquei pensando nas minhas memórias, das minhas leituras, das minhas primeiras leituras. E eu pensei em fazer inicialmente esse exercício de memória e depois tratar das questões mais pedagógicas, digamos assim, institucionais. E fiquei lembrando das leituras de minha mãe, fiquei lembrando da revista, não é da época de vocês, mas da década de 70, e que hoje eu sei que foi uma grande revista pioneira, que era O Meu Amiguinho, que eu lia tanto na casa da minha madrinha, porque era professora e recebia na escola essa revistinha, e talvez ela tenha sido uma das minhas leituras que mais trouxe o lúdico, porque com ela a gente construía coisas, lia, brincava, e isso era muito atrativo. Lembro do cheiro dos livros velhos, olha, a lembrança olfativa dos livros que ficavam na casa do meu avô, no Jacaré, no Rio, num quartinho lá atrás, era assim um monte de livro. A gente entrava lá, era tudo livro de escola, com aquele cheiro de livro antigo.
E isso nos faz sempre voltar e pegar livros que a gente não podia ler, às vezes não tinha nada de importante, mas livros que não nos permitiam. E depois a gente começa a fazer outras leituras pela vida. Então, eu me lembrei desses livros e me lembrei do lugar de onde eu vim, né? Eu sou uma carioca que veio para a Bahia e, junto com ela, trouxe esses resquícios de memórias de leitura. Então, o meu lugar é o lugar da minha identidade, é o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, mas atualmente o meu lugar é esse, onde eu estou aqui, onde eu decidi viver. E depois que a gente decide viver num lugar, a gente quer que esse lugar seja o melhor do mundo. E isso eu sempre desejei, que esse fosse o melhor lugar do mundo. E, bem, e assim a gente começa a pensar um pouco em outras leituras, outros processos, aprendizados, a escola, as apresentações, e esse foi um bom exercício. Eu acho que esse projeto está me proporcionando essas lembranças. Eu até fiquei assim, lembrei de meu avô, né, um velho português. E aí, Zilda, me lembrei um pouco de você, porque ele só andava, toda vez ele lia, me lembro dele sentado na varanda, na cadeira dele, e lendo essa. Ele gostava de essa de Queiroz. E eu até tenho o livro que eu herdei, né? Porque a gente herda coisas, olha. Esse é o que ele lia, A Cidade e as Serras, do Essa. Eu nunca sabia que livro era esse, porque a gente não podia pegar. Então, depois de muito tempo, é que eu fui descobrir que era essa, né? E que é essa. E esse livro, principalmente, eu consegui perguntar, é porque fazia lembrar da terrinha dele, né? A terrinha, né? Chamava de a terrinha. E, bom, eles vieram uma parte de Guimarães, né? Então, de uma vila. Meu avô e minha avó portugueses, mas acabaram se conhecendo o Brasil. E esse livro sempre o fazia recordar o seu lugar de origem, a sua identidade. E eu acho que é um pouco isso que eu venho pensando nesse momento com a leitura, esse meu lugar. E nesse meu lugar, eu tenho um lugar institucional, que aí é o lugar da minha formação, essa formação em letras, essa formação também passando pelas artes, de alguma forma, não uma formação acadêmica, mas uma formação cultural das políticas públicas, não só na área da cultura, mas na área também da leitura. E isso me faz muito feliz. Eu tive o prazer de participar, e eu falo isso sempre porque é algo esquecido. Hoje nós temos uma lei municipal de incentivo à leitura, que é a Lei Wallis Salomão, é a Lei 1900 de 2012, e ela foi aprovada por unanimidade, mas, infelizmente, não existe na sua prática. E isso eu fico muito triste, porque deu muito trabalho fazer aquilo. E a gente conseguiu uma aprovação, mas isso não. Infelizmente, as leis nem sempre, né? Elas vêm junto com a própria política pública. Então, são lugares de onde eu falo e lugares por onde passei. Bem, aí falando um pouco disso, para que a gente daqui a pouco não comece a chorar aqui, né? Eu vou tentar falar um pouquinho agora, me deram um tempo, né? Eu sou falastrona, eu gosto de falar, não quero ir adiante e ir fora do meu tempo. Então, eu estou tentando aqui me organizar para falar dentro. Mas acho importante falar desse meu lugar institucional, vamos dizer assim, porque é aí que surge também as questões voltadas para a leitura, para o incentivo da leitura e vários aspectos. Então, eu vou projetar aqui, tá? Um material que eu fiz para começar a conversar, né? Eu vou projetar, viu, Lede? Posso? Pode sim, Pro, à vontade. Ok.
pedir aos participantes para colocar e-mail e nomes completos para envio posterior dos certificados, viu, gente? Coloca aqui no chat do ladinho, tá bom? Ok, bom, feito aí o pronunciamento da nossa organizadora. Bom, aí a gente colocou aqui, né, o início desse processo aí, com o nome. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre colocando em prática a formação leitora através do lúdico. Esse foi o tema que me deram para trabalhar. E aí eu pensei nas propostas de ensino e extensão, e aí eu vou da exposição sensorial, que é um projeto mais antigo, até os ninhos poéticos, um projeto mais recente e que a gente tem trabalhado, tá? Bom, deixa eu aqui. E aí eu vou ao princípio de tudo, né? A gente está pensando muito na memória, eu fui ao princípio. Então, dessa questão institucional, a gente começa lá em 1992, com o PROLE, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que eu tenho a honra, o prazer, nesse momento, de conhecer a professora Eleusa Câmara, uma visionária fantástica, para mim, mainha, simplesmente mainha, mas uma mulher que teve uma visão e nos trouxe, nos apresentou, e naquele momento eu estava no lugar institucional, no município, e vem tratar de incentivo à leitura. Bem, nós discutimos muitas coisas e, finalmente, depois de algum tempo de visitas, nós tivemos aqui várias visitações, bom, toda aquela tramitação para que seja firmado um convênio institucional e entre Jequié, né, Vitória da Conquista e Tapetinga e a Fundação Biblioteca Nacional. O projeto inicialmente sai de lá, né, através... Nós temos a professora Eliana Yunes, que tem essa proposta, que, bom, consegue falar com a professora Eleusa, e se reunir, e várias pessoas reúnem e trazem isso para cá. E, a partir daí, começa o PROLE, esse programa que nasce aqui no sudoeste da Bahia. Eu sempre gosto de falar isso, porque a dimensão foi tamanha que até alguns anos atrás eu acabei sendo conselheira Nordeste do PROLE, no último encontro que nós tivemos em Brasília, mas, infelizmente, a política vai passando de um lado para o outro, nós vamos tendo governantes. Ele saiu da Biblioteca Nacional, ele acabou entrando numa parte do Ministério da Cultura, mas, depois disso, ainda tem PROLE por aí, pelo Brasil afora, mas, institucionalmente, essa vinculação ela existe, mas a gente viu um enfraquecimento de alguma forma, mas não morreu, ele se constitui, e nasceu aqui, então, acho que é importante isso. E, através do PROLE, nós fizemos aqui várias capacitações, principalmente em Vitória da Conquista, com os módulos. Então, foram muitos módulos, passaram por aqui vários autores, várias pessoas que trataram da leitura, trataram da literatura, e isso foi muito importante na região, com toda essa capacitação. E, obviamente, nós estávamos lá não só organizando, coordenando, mas participando. E as contações de história, elas nos chegaram assim, como algo que veio no nosso coração, bateu e ficou. Então, eu fiz algumas oficinas, contei algumas histórias, venho contando até hoje. Hoje eu sou leitora de histórias e não contadora, eu gosto do livro na minha mão. E, por conta disso, nós criamos grupos de contadores, etc. E essa contação começa aí essa questão do lúdico. Então, a contação é um chamariz, é um primeiro momento, é aquele momento do prazer, é aquele momento que você resgata alguém pelo seu gesto, pela sua voz, e isso é muito gratificante. Bom, depois a gente também, né, tem assim, aquelas parcerias e as ações e práticas de leitura ao longo dos anos. Então, é um pouco disso que eu vou mostrar hoje, todas essas parcerias, esses lugares e essas atividades que nós desenvolvemos, criamos, construímos. Então, é um pouquinho isso que nós vamos ver aqui. Então, esse é o princípio. A partir daí,
nós começamos a pensar na leitura enquanto formação. Bom, por quê? Formação pedagógica e metodológica da prática docente. Eu estou num lugar, eu sou oriunda da UNEB, depois eu venho para a UESB, e lá na UNEB eu já trabalhava com oficinas pedagógicas, e nessas oficinas eu começo de alguma forma, a pensar o lúdico. E o incentivo à leitura, porque nós pesquisávamos e percebíamos essa necessidade. E eu me lembro que eu lendo um livro bem simples, ele chama O que é Leitura, da Maria Helena Martins, e lá dentro, um livro para leitura inicial, eu vejo algo que fala do sentido, eu vejo algo que fala do sensorial, e aí a Maria Helena se transforma na minha musa inspiradora. E eu sou muito feliz por já ter tido a oportunidade de falar para a Maria Helena Martins que ela era minha musa inspiradora, é claro. Então, a partir disso, eu começo esse processo de pensar o que fazer com relação a trabalhar a leitura. Bem, aí eu trabalho, lógico, a formação no campo da leitura, o lúdico como elemento incentivador, já conhecia, já sabia como fazer isso. Depois, essa formação de leitores iniciantes, né, esses neoleitores, e a formação cidadã. A leitura como esse instrumento social e essa formação leitora, cidadã, para fazer o homem refletir criticamente sobre as questões, ela foi muito importante, e tudo isso começa com as primeiras leituras na infância, né? Igual a Lúcia, que fez isso roubando livros. Bom, e aí a minha prática e a formação profissional em educação, elas vão atingir também aqueles com quem eu trabalho e com quem formo, né? Eu sou formadora. Aí veio o desejo. Leitura nos remete a desejos, a prazeres. Então, veio um desejo de incentivar a leitura por meio de ações leitoras. E a gente vem fazendo isso ao longo desses anos. Depois, não basta o desejo, nós precisamos desenvolver ações. E aí nós fizemos várias ações, capacitações de incentivo à leitura, tanto dentro do ProLer, quanto depois que eu me afastei um pouco, nessa época que eu estava na UNEB, eu tive que afastar, mas continuamos com o ProLer aqui. Depois a gente começou a construir propostas de modo a levar esse leitor a fazer parte do texto. Então, não bastava mais para mim levar a leitura. O leitor tinha também que interagir com o texto, e de modo lúdico. Isso aí eu não perco de vez, né? Nunca vou perder. E aí, claro, um grande desafio de transformar um texto e torná-lo concreto e inclusivo, porque na UNEB a gente já trabalhava algumas questões de inclusão, isso já tem bastante tempo, e eu comecei a pensar de que maneira a gente poderia colaborar com as pessoas com deficiência, nesse campo da leitura. Bem, aí veio o quê? Começamos a nos organizar, a tentar elaborar uma metodologia para trabalhar com a leitura, porque todo lugar que eu atuo, eu ouço muito, mas como trabalha a leitura? O que é trabalhar a leitura? Uma metodologia. Bem, não é muito fácil, mas a gente consegue fazer algumas coisas que possam trazer esse leitor para junto e mais perto da gente. E, obviamente, atrair o público leitor, né? O público, ele existe, ele está aí. O que a gente precisa é atrair de alguma forma. E, obviamente, isso não ocorre se não houver as parcerias. Então, as parcerias, elas são muito importantes para nós, e são parcerias institucionais ou pessoais. Bem, aí aqui eu já começo mostrando para vocês alguns resultados de tudo isso que foi pensado, foi trabalhado
Eu começo aqui em Piauí, eu só fiz assim, viu, gente? Eu tirei, alguns anos não estão sendo representados, mas eu levantei trabalhos de vários lugares por onde passamos e trabalhamos o lúdico. Então, nesse momento, eu chamei de exposição sensorial, um olhar sobre as diferenças, e usei o sensorial por conta da Maria Helena, é claro, e desenvolvi com os meus alunos uma proposta e que eu tento trazer até hoje para a UESB, né? Ela se mantém em algumas disciplinas que eu leciono. E aqui vocês veem o resultado. Tem um menino numa cabine vermelha. A cabine, ela se mantém em todas as nossas exposições, porque ela é um elemento de inclusão para os deficientes visuais. Então, todos os textos que nós colocamos numa exposição, eles são gravados para que facilite o entendimento do que está acontecendo. E, se vocês podem ver, um pouquinho abaixo, tem uma tela. Naquela tela, nós temos uma história que foi escolhida. Tudo isso foi a partir de uma pesquisa, eu acho que, né, eles foram para as escolas, pesquisaram, trouxeram informações, e a partir daí a gente começou essa construção. Então, nessa tela, é uma história que foi recontada por eles, mas tem um quadradinho ali meio clarinho, mas nós já trabalhávamos com libras. Então, esse é um outro entendimento para o deficiente auditivo. Então, são alguns elementos que começou a exposição a trabalhar e os nossos alunos a perceberem a necessidade desse trabalho. Então, ali a gente tem textos, vocês estão vendo ali texto do menino maluquinho, vocês estão vendo a velha contrabandista. Então, é um rol de textos numa exposição. Então, isso aí, essa daqui, por exemplo, foi em 2006, na UNEB. A gente está apresentando ainda em 2006 um outro projeto, que foi Quem Conta um Conto, e que ele ia desde a produção do material, no primeiro slide, vocês estão vendo meus alunos sentados no chão, fazendo, eu chamava cabeção, era um cabeção que tinha que fazer com papel machê, bola, então eles produziam esse material, ao mesmo tempo eles pesquisaram textos nas escolas municipais, não só para crianças, mas para adultos, e depois dessa construção, eles escolhiam as escolas e nós íamos para os intervalos das escolas apresentar. Então, bom, eles ensaiavam, eles construíram, e aí vocês podem ver alguns resultados, são muitos, e nós fizemos em Ipiaú várias escolas. Nossos alunos depois foram convidados, houve desdobramentos, queriam que apresentassem mais, então era feito desde o cenário até os bonecos, e esses eram construídos nas salas, e eles tinham que carregar isso para cima e para baixo. Tinha aluno que ia falar assim, meu Deus, eu estou carregando esse negócio para cima, mas era muito bom, e o resultado foi fantástico. Nós realmente fizemos muitas escolas lá, e o tempo era um tempo limitado, porque nós não atrapalhávamos as aulas, e no noturno nós levamos também para a EJA. Então, nós atendemos a todos os públicos. Então, aí nós temos alunos, ali tem uma aluna que foi nossa lá, e depois eu acabei pegando ela aqui também. E, assim, foi um trabalho muito bacana com o pessoal também em letras. Bem, aqui eu continuo as apresentações, aí eu pulei alguns aninhos aí, tem várias, e aqui já é a quarta exposição, também na UNEB, e aí nós começamos a fazer as pesquisas, e todo o material, independente nas exposições, ele tem braille, né, as instruções elas estão em braille, nós temos material de tátil, então é um material que eles podem pegar, e tudo isso é construído na sala de aula a partir do nada, de uma ideia, né? Do campo da abstração. Eles têm que pensar, eles têm que me mostrar uma maquete, aquilo tem que funcionar. Eu vou lá e boto o dedo para ver se funciona mesmo, passo nas bolinhas, né? Para ver se aquilo está funcionando, e depois isso é montado. Então, vocês aqui podem ver, começando no primeiro slide, tem uma bonequinha, o macaco e a velha,
Depois nós temos aí um com a espada, e logo depois tem um rapaz segurando a espada. Esse aí foi o Labirinto do Minotauro. Eu gosto muito desse. Esse daí foi um texto que eu dei para eles. Então, o texto ele foi construído no meio de um pátio, ele tem quase 5 metros, né? 5 por 5. É um negócio gigantesco, em madeira, em papel, e como é um labirinto mesmo, só que quadrado e não redondo. Lá dentro vai ter o Minotauro, um boneco quase 2 metros, todo feito de tecido muito reforçado e areia. Por quê? Porque, como conta a história, eu tenho que matar o Minotauro. E lá dizia para que eles matassem o Minotauro. Pensa um monte de criança gritando, matando o Minotauro. Então foi o mais visitado, era uma loucura, era fila, era a gente gritando. E eu me lembro que teve um menino que entrou com a espada, ele deu tanta espadada nas paredes, saiu rasgando. Nós tínhamos que fechar a exposição, consertar tudo e reabri-la. Então, foi, assim, muito bacana. E como ninguém viu o que tinha lá dentro, qualquer grito era monstruoso, né? Tinha um monstro lá dentro. Então, é bem legal como os alunos construíram isso. Vocês estão vendo mais embaixo, cheio de criancinhas. Aquele livro também fez muito sucesso, era o Cabelo de Lelê, e tem uma boneca negra em cima, aquela boneca foi super cobiçada. No final da exposição, eu disse que ia ficar com a bonequinha, mas a bonequinha desapareceu. Eles levaram, é claro, tinha dono. E o aluno, ele era convidado. Então, outra coisa que a gente faz é não só contar a história, mostrar a história, fazer com que ele participe, mas sempre tem ou uma pergunta, um desejo, e do Lelê mesmo, no final, a gente pedia para as crianças desenharem o cabelo de Lelê. E nós percebemos, assim, várias coisas, o reflexo, né, eles conseguindo se ver representados em Lelê e construir aqueles cabelos maravilhosos para Lelê. Então, foi muito bacana perceber tudo isso com esses visitantes, uma parceria com prefeitura, parceria com escolas particulares, a gente tinha parceria, lá tem um lugar que trabalha com deficientes, nós levávamos também. Embaixo a gente já tem os 3 porquinhos, com a menininha ali, com uma coisinha na mão, é o lobo mau. E a última é a imagem assim, mais geral, para que vocês possam ver como é que a exposição acontecia, as visitações. Nós tínhamos visitações agendadas, né, tudo organizado. E é um pouco desse trabalho que nós fizemos lá. Bem, aí voltando um pouquinho para a Jequié, dentro do Prolê, nós tivemos a satisfação de fazer a oficina de contadores mirins. Então, foi um processo trabalhado no CELI de Freitas, no colégio perto da universidade, com alunos do CELI, com uma aluna de pedagogia trabalhando, e nós organizamos esses contadores. Aí vocês estão vendo, já são eles, vamos dizer assim, formando em contadores e contando as histórias, escrevendo. E eu tive assim, uma grata surpresa, porque quando eu cheguei lá, e uma criança olhou para mim e falou assim, é ela! Eu falei, ai, meu Deus, o que eu fiz? Cheguei aqui agora com os certificados para dar para os meninos, eles estão mostrando os certificados aí na foto. E aí eu falei assim, ué, por que é ela? Né? A curiosidade. E nisso, outro chega perto de mim e fala, é ela mesmo. Eu falei, pronto, o que eu aprontei aqui? E depois eu fiquei sabendo que a nossa pedagoga, ela utilizou alguns textos infantis, as minhas poesias infantis, na contação de história. Então, eu tive o prazer de ver crianças lendo e contando as minhas histórias infantis, as minhas poesias infantis. E eu fiquei muito feliz, muito. Por isso que eu botei uma fotinha minha aí, porque eu estava tão feliz nesse dia. Aí, depois que eles me falaram isso, eu falei, sou eu mesma. Então, eu entendi, porque é ela, porque ela mostrou a foto, né? Ela fez todo um trabalho, mas eu não sabia exatamente os textos que ela iria trabalhar, né? Nós organizamos todo esse processo pedagógico para trabalhar com crianças, mas o ela realmente me deixou bem feliz com isso.
Bem, aqui nós já estamos na UESB, é mais recente, né, 2013, e o nome já muda um pouco. Eu já chamo exposição, leitura e leitor, uma relação de amor, e a gente começa a trabalhar com os alunos de letras também uma exposição. Essa exposição aí, nós temos na primeira, é a poesia A Porta, do Vinícius, então nós fizemos literalmente portas para que todos abrissem e cada porta um verso. Então, esse lúdico que ele vem a partir do tocar, do ler, do participar, nossa, só traz felicidade. Depois nós temos aí o Poço. O Poço foi uma poesia da Maria Lúcia Martins, que chama O Poço. E depois de pensarmos muito, porque tudo isso eles têm que elaborar, pensar, fazer as maquetes, como eu já disse, tem todo um processo, né, metodológico que antecede para chegar aqui. E depois de pensar muito, nós acabamos no óbvio. Vamos fazer um poço. Nada mais simples. Mas para meninos, fazer um poço como? De que maneira? E vocês sabem que quem me conhece sabe que o meu negócio é bem denso, né? Eu olhei para eles e falei assim, ué, de tijolo, vamos construir um poço. Eu não coloquei as fotos da construção, mas meus alunos que nunca pegaram numa pá, construíram um poço com cimento, tijolo, e o baldinho que ia, e quando ele voltava, dentro do baldinho havia as poesias da Maria Lúcia. Então, o leitor ele era convidado a pegar e a levar. A gente tem uma fila aqui, aí tem, logo depois a gente tem um calendário, também é um texto, e os visitantes eram convidados a colar coisas. Nós fizemos várias imagens representando várias questões, né, do dia, gente, alegria, tristeza, e cada vez que ia passando o calendário, eles eram convidados a representar aquele texto lido através dessas imagens e colocar a imagem. Então, vocês podem ver que tem uma folha passando, né? Tem vários quadradinhos, são as imagens. Embaixo, a gente vai ter um monte de menino numa máquina de lambe-lambe antiga, e ali nós fizemos um texto do Ali, né, o Janela de Marinette, que foi pensado, vai fazer a janela como? De que maneira? Então, nossos alunos pensaram, e nós pensamos junto com eles revisitaram todos os lugares da poesia do Ali, fotografaram ou buscaram fotos já existentes, mas uma grande maioria ali realmente fotos que elas tiraram de cada lugar, porque a Janela de Marinette vai falando de alguns lugares da cidade. Então, lá dentro, o texto ia passando, ia mostrando as imagens e o texto. Então, todo mundo queria olhar, mas vai olhar por que janela? E nós pensamos na questão do lambe-lambe, uma janela, né, fotográfica que poderia bem ser representada. Depois a gente tem ali a borboleta, é um conto, e aquela borboletinha passeava pelo conto, e um conto infantil, que era O Último Rei. Esse todo mundo passava, tinha que fazer várias ações até chegar ao final da história. E a história ela estava no chão escrita. Então, são coisas que foram bem interessantes de fazer. Bem, aqui a gente trabalhou, né? Parfort é um lugar maravilhoso, Jaguaquara, eu tive essa oportunidade de trabalhar com o pessoal de pedagogia, construindo. Então, é o mesmo projeto, entretanto, foi para um outro grupo, né? O grupo da pedagogia. Leide, só terrinha. Então, assim, os meninos eram convidados a trabalhar, então, todo esse material, por exemplo, do Chico, que é o Chapeuzinho Amarelo, ele está em alto relevo, porque daqui não dá muito para ver, mas ele é todo em alto relevo, e em alguns momentos os alunos são convidados a colocar máscara, quando ele diz assim, dá um grito, aí colocava uma máscara e dava um grito. Tem os menininhos embaixo, com o marinheiro, e eles tinham que se vestir, cada um de um lado, né? Tem os dedochos ali naquele guarda-chuva. Filé foi uma historinha que foi transformada em um jogo, então
eles tinham que construir essa história e montar. Então, é um jogo. Então, esse lúdico, ele perpassa por todos os momentos dos nossos trabalhos. Aqui, continuando em Jaguaquara, eu fiz as 2 representações dessa casinha, aquele que fala do pai, né, que do lado é um monstro, e uma pessoa humana. E como fazer isso? Então, elas fizeram uma casinha, embaixo vocês podem ver que a casinha ela se abre e vocês têm ali, de um lado, a pessoa, do outro lado, o monstro, e a historinha vai contando, e eles têm que ir colocando o bonequinho no lugar da historinha. Em cima, vocês vão menino numa escadinha, ali é o pé de feijão do João, né? Tinha que ser lá do alto, então ele tentou fazer para que o menino chegasse e fosse até lá em cima. Ao lado, a gente tem uma outra história também, que é um livro grande e que é contado com fantoche. Então, ele tem alguns lugares, ele tem um buraco e há uma contação de história com os fantoches, os meninos estão assistindo. O macaco e a velha, minhas alunas fizeram até essa roupinha do macaco, que foi a coisa mais disputada do mundo, era vestir aquela roupa do macaco. Coisa maravilhosa. E o outro, um texto bem difícil, porque é uma história... sem pé nem cabeça é o nome da história. Gente, como fazer uma história sem pé nem cabeça? E aí os alunos foram lendo e percebendo que dentro da história havia vários lugares do mundo. Então, nós montamos um jogo para falar desses lugares. E a historinha está toda trabalhada ali. Quem chegasse ao final ainda tem um prêmio, um tesouro, ganharia um tesouro. Então, são coisas que a gente vai fazendo com o lúdico para que essas crianças entendam perfeitamente bem o que é ler e a importância. Volto para a UESB, né? Aí você já tem coisas mais recentes, e aqui a inclusão ela é mais forte, ela entra até no título, eu mudo o título e acrescento inclusão, então tudo isso é trabalhado, vocês vão ver aí libras, cabine, tudo está feito com braille, as instruções, nós temos material para pegar, para você sentir, e eu acho que é um trabalho que a disciplina me proporciona, e eu consigo fazer isso. E em alguns, a gente consegue um desdobramento e levar isso para as escolas. Esse aqui é o mais recente, de 2009, e eu tenho alguns alunos, né, que não sei se estão por aqui, mas dessas turmas que eu estou trabalhando, que fizeram esse material aí. A cabine, ela se mantém, né, o material, bom, novamente, em alto relevo, braille e todos os textos. E isso bom, qual foi o desdobramento? A gente conseguiu colocar já por 2 ou 3 vezes, salvo engano, na semana de letras. Então, além de ser um trabalho de uma disciplina, ele se desdobra para que esses alunos também recebam certificados como expositores. E isso é muito legal, porque por isso que ele sai do campo do ensino, ele vai para a extensão, da mesma forma que em alguns momentos da extensão veio para o ensino. Bom, esse aqui, particularmente, uma coisa que eu gosto muito, eu vi aqui, Miriam e Bené, a Vila Junina. Esse foi um trabalho que nós fizemos para o São João de 2011, e eu não ia colocar, mas coloquei porque ele foi tão bacana. Nós utilizamos uma árvore de leitura, com os textos dentro do espírito, né, do São João, são textos juninos. Nós tivemos contação de história, livros para serem lidos na praça, e vocês podem ver que, ao longo de todo o período junino, essa árvore ela esteve na cidade, e os meninos podiam sentar no chão, puxar o texto e ler, porque nós fizemos com elástico, para que não arrebentasse, e que eles pudessem sentar, né? E esse espaço do sentar, e eu gostava muito, depois que eles acabavam de ler, que eles
puxavam e soltavam. Ah, aquilo fazia um aviãozinho, que era maravilhoso. Lógico que depois nós temos que estar sempre monitorando, aí tirava alguns lá de cima da árvore, botava para baixo de novo, mas durou até o final. Não tivemos perdas, não sei, bom, o tempo, né? Mas mesmo assim foram poucas perdas por conta de chuva ou de alguma coisa, mas foram contações de história, empréstimos de livros, leitura. Então, esse é um lugar que eu gosto muito, eu coloquei, mas além de ter o lúdico, não é metodológico, mas uma parceria e que sai de uma Secretaria de Cultura, que vai para as ruas e pensa a leitura. Então, eu achei que esse momento foi um momento extremamente importante. Tem uma contadora ali, Dona Rochilda, que é uma professora maravilhosa, que tem uma personagem, e ela conta as histórias vestida toda de roxo. Então, foi uma personagem também que esteve nesse momento aí. Foi muito visitado, e foi uma coisa para guardar mesmo na nossa memória e nosso trabalho. Bem, aqui agora eu chego no lugar que eu gosto bastante, que são os ninhos poéticos. Os ninhos poéticos, eles surgem dentro da extensão como uma proposta para se levar leitura, e aí eu já amplio esse universo de leitura e escrita. Então, a um ninho tem lá as poesias para você tirar e ler, e no outro você é convidado a escrever uma poesia. Bom, aqui nós temos vários colégios, o Colégio Militar, nós tivemos uma exposição, colégios municipais, e nas primeiras 3 fotos, né, do lado, antes do O do resultado, foi quando nós começamos a pensar esse projeto de extensão numa metodologia de trabalho com leitura. Isso foi para uma escola e a professora desenvolveu esse material, uma pós-greve, que ela era obrigada a ir para a escola, fazer um trabalho no horário diferenciado, ela nos procurou e nós construímos a nossa primeira proposta pedagógica para os ninhos poéticos. Bom, esses ninhos já viajaram o mundo, e esse aqui, para mim, é extremamente importante. Esse foi um trabalho feito em Ipiaú, eu levei esses ninhos para Ipiaú, e em Ipiaú eu tive a satisfação de colocar em todas as escolas da rede municipal de ensino, além da zona urbana, a zona rural. Eu achei que não fôssemos conseguir, mas nós conseguimos. Então, foi 100% das escolas do município de Ipiaú. E uma receptividade fantástica, alunos que não gostavam de ler, que não queriam ler, são relatos que nos chegaram depois, porque eles tiveram que fazer relatórios, e esses relatórios lindos, maravilhosos que nos chegaram. Tem toda uma estrutura, né, pensada na extensão, não só de construção, mas de acompanhamento. Em média, nós colocamos sempre uma média de 100 poesias. Os ninhos, eles são compostos de 100 poesias, para que os alunos leiam, e depois isso é reposto, caso acabe, e ele pega e leva, né? Então, não tem nada. O que tem ali? Nada, é só para ler, só para escrever, e o trabalho que foi desenvolvido juntamente nas salas de aula com esse ninho. Então, assim, eu até brinco, eu já posso morrer, porque depois de Piauí, eu acho que eles não me conhecem, eles não sabem que eu existo, mas por eles, eu acho que a gente deixou um pedacinho bom lá, né? E aqui eu vou agradecendo a vocês por essa fala. Eu acho que eu passei um pouco do meu tempo, então eu quero agradecer estar aqui, muito obrigada. Eu vou sair da apresentação, e Leide, eu vou passar para você agora, tá? Você está conduzindo e eu estou tentando sair daqui. Que fala maravilhosa, Pro, incrível, assim, a gente vai revivendo nossas memórias. Consegui. Assim como na primeira... Você participou, né? Você participou, e um monte de gente que está por aqui. Eu vi foto do meu projeto ali, então assim... Que bom! Então, assim, para mim é emocionante, sabe? E a gente tirar o texto do papel é algo inexplicável. Quando a gente começa ali, né, a gente, meu Deus, como é que a gente vai tirar esse negócio? Essa professora é louca, meu Deus.
Como é que faz um negócio desse? E quando a gente vê nossos projetos, nossos trabalhos ali montados na exposição, a gente se sente orgulhoso por ter conseguido fazer. Agora, meu povo, depois de uma fala maravilhosa dessa, eu quero abrir para os convidados, os participantes, fazerem questões, questionamentos, comentários. Aí, na parte de baixo do Google Meet, tem uma mãozinha. Aí, se você quiser falar, você levanta essa mãozinha assim. Ó, já tem gente levantando a mão aqui, que bom. E assim, a gente fica muito feliz pela presença de todos e gratidão. Daqui a pouco teremos música com nossa colega Flaviane, fiquem todos ligados. Prozilda, a palavra é sua. Olá, boa noite. Ouvir Marcinha falando é um privilégio raro, principalmente para nós que não fomos alunos dela. Eu não tive o privilégio de ser aluna de Márcia, nem encontrar a Márcia em sala. Então, é um privilégio ouvir Márcia falando. Ela relatou suas experiências com leitura, mas como ela é minha confreira na Academia de Letras de Jequié, eu vou provocá-la para uma outra faceta da sua personalidade, um outro aspecto. A escritora. Márcia, eu li seu livro sobre a Anésia. O nível de excelência em língua portuguesa é absurdo, é maravilhoso. E eu queria que você falasse, então, um pouco da sua história como escritora. Eu queria te dar esse espaço para que você pudesse relatar como é pesquisar, como surge a ideia da pesquisa, como é que você consegue publicar, divulgar, vender seus livros, enfim, relatar um pouco esse seu outro lado também. Bom, eu não vim para falar sobre isso, né? Mas, sendo provocada, a gente vai lá, né? Bem, o livro ele é o resultado da pesquisa de mestrado em Memória Social e Documento, e ele inicia com uma questão dentro do livro do professor Emerson. Emerson Pinto de Araújo, nosso historiador maravilhoso, e ele faz uma provocação dentro do livro dele sobre a história de Jequié dessa mulher. Ele não avança muito, ele coloca lá um capítulo, e quando fui fazer o mestrado, eu fui pesquisar o que da memória? Ai, meu Deus, que memória? Memória de quê? E aí eu me lembro de uma mulher, e a gente que é mulher, né, fica nessa questão. Quem era essa mulher mesmo? Eu achei pouquíssima coisa, vamos dizer assim, nesse princípio de tudo, e falei, eu acho que seria interessante buscar essas questões. Então, ele nasce desse trabalho da dissertação do mestrado. Eu tinha um professor, um alemão, o professor Arno, e ele dizia que eu estava procurando um fantasma. Dizia, um fantasma. Falei, ai, meu Deus, é um fantasma. Vamos atrás desse fantasminha, camarada, né? Então, a gente pesquisa. Professor Emerson, para quem conhece, sabe que os livros dele, ele não costuma botar suas fontes, ele é assim sabidinho, né? Ele esconde um pouco o jogo. Eu entrevistei, busquei, e aí eu começo a correr atrás de tudo. No momento em que eu localizo um inquérito policial, olha que loucura, um inquérito policial Bom, e aí nós vamos lá para 1913, 14, 15, e esse inquérito vai tratar de uma pessoa que causou muitos danos à cidade. E não foram os cauaçus, tá? Foram membros da polícia que causaram, e lógico, não é toda a corporação, mas é um elemento dessa corporação que faz uma matança na cidade, quase o dono dessa cidade, no sentido de acontecer coisas terríveis. E aí começa a população a reclamar disso e a mandar coisas para o jornal, porque na época tudo ia para o jornal. E lá existe esse inquérito, e à medida que eu vou buscando esse inquérito, eu localizo a Nésia, com essa foto que está na capa aí que Leide mostrou, é a única imagem que nós temos dela, e como ela era muito guerreira, muito tudo isso, né,
a gente fica assim meio decepcionada quando vê lá uma mulher com uma menininha, um pratinho na mão, aquela mulher igual a gente, não aquela guerreira, eu acho que quebra bastante o mito. E, bom, a gente escreve sobre isso, a dissertação a gente defende, eu até brincava, eu não sei se eu achei meu fantasma ou não, mas é uma pesquisa muito complicada, Zilda, porque não havia nada, eu parto do zero, não só na minha qualificação, mas na minha defesa, a minha orientadora disse que eu era quase Sherlock Holmes, porque não tinha nada e a gente buscou algumas coisas. Os parentes, muito difícil. E por quê? Porque eles trabalhavam com uma questão da sobrevivência, porque os cauaçus eram para ser exterminados, era para acabar com essa raça aqui. E todos vieram. São expedições policiais a exemplo de Canudos. É extremamente interessante perceber o momento político, o momento histórico, e como essas expedições invadem nosso município, e algo fantástico, as mulheres no bando. Isso realmente foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu achava que isso seria Anésia, mas eu encontro um telegrama que fala que já pegamos não sei quantos e tem mais de 40 mulheres. Você fala assim, nossa, que loucura, tem um monte de mulher. Então, eram mulheres, e tudo isso antes de termos lá uma Maria Bonita, um Lampião aqui na Bahia, né? Porque eu estou falando de 1915, eu não estou falando do período em que eles chegaram aqui. E isso, bom, a gente faz essa pesquisa, organiza tudo, e depois de muitos anos, né? E a gente precisa fechar esse ciclo. Esse trabalho, ele foi indicado para publicação desde a minha defesa, mas a editora queria que eu fizesse um romance. Eu falei, não, eu quero publicar isso aqui. Aí dei tchau para a editora, eu falei, não posso, eu estou acabando o mestrado, eu tenho que fazer concurso, trabalhar, para ganhar meu dinheiro, gente. Eu o quê? Estou desempregado. Né? Você precisa ganhar um dinheirinho, vai lá fazer um concurso. Então, e eu também não queria romancear, é uma história, é uma pesquisa. E, obviamente, que depois disso, né, aconteceram alguns romances por aí, eu já li muitas coisas, já vi tantas coisas, mas eu costumo dizer que ficção é ficção, que fique lá. No meu caso, aqui é pesquisa. Então, a pesquisa é esse material que você tem aí. E eu acabei concorrendo ao edital da UESB. Bom, a gente ganhou e está aí publicado. Mas não é fácil escrever. Eu tenho aqui em casa, né, um revisor, o senhor Dermival Rios, é o meu revisor, e que me ajudou bastante nessa revisão final, né? Bastante. E isso a gente vai levando, né? Parabéns, Márcia. Show, próximo. Quem gostaria de fazer algum questionamento, algum comentário? Estamos com o palco aberto. Eu estou vendo alguns amigos aqui, né? Estou vendo Bené, Miriam, estou vendo Jorge, eu já vi aqui Lana, Cledinha, estou vendo muitos amigos aqui, estou muito feliz. Não estou com a lista aqui, não, é porque vai passando aqui, né? A Pro Carla eu vou vendo. Pedindo na sala. Fique à vontade, Pro. Pode fazer sua questão. Eita, quase não sai. Logo, Carla! Não é questão, não, Márcia. É um depoimento. Bem breve, porque hoje o dia é seu, né? E você precisa ter mais tempo para responder outras perguntas. Eu gosto muito do seu trabalho e acho bacana a maneira como você envolve também o campus da universidade, você realiza suas exposições com os alunos, que ficam ali no pátio do pavilhão, né? E na Semana de Letras, você também sempre se compromete, nas Semanas de Letras, em organizar algo com os alunos, que está associado ao trabalho da disciplina, né? Sempre coincide com a culminância
dos projetos desenvolvidos na disciplina. Então, eu acho muito bonito o seu envolvimento. Você contou um pouco da sua trajetória, e como eu estudei em Vitória da Conquista, eu sou de Tapetinga, natural de Tapetinga, mas fiz minha graduação em letras no campus da UESB. Eu fui aluna da UESB em Vitória da Conquista. Então, eu conheci a Eleusa Câmara. E eu convivi, enquanto aluna da graduação, com o surgimento do ProLei. Né? Eu fiz minha graduação de 91 a 94. De 91 a 94. Então, eu acompanhei os primeiros tempos do ProLei enquanto aluna, e também depois como professora em Jequié, porque eu chego em Jequié em 97. Então, ainda acompanhei durante bastante tempo, de perto e de longe, a trajetória do ProLei, os seminários do ProLei, participei de seminários do ProLei. E eu acho muito bonita a referência que você fez, achei muito bonita a referência que você fez a Eleusa Câmara e a sua trajetória a esse início, e a importância do ProLei, porque, de fato, foi um projeto diferenciado, que abriu portas, deu para várias outras pessoas se lançarem, né, e com pioneirismo como você em Jequié. Então, eu acho muito bonita a dedicação que você tem, não só as questões todas de formação de leitor, formação de leitores, e a sua dedicação com as questões ligadas à leitura e formação de leitores, mas eu acho bonito também esse engajamento seu com a comunidade regional, né, com a cidade e com a micro-região de Jequié, que é assistida diretamente pela UESB. Eu não sabia que você era carioca. Você veja, nós somos colegas há tantos anos, somos colegas há 20, sei lá quantos anos, uns 20 anos, ou por aí. Bastante. Eu não sei se eu não sabia e esqueci, mas eu estou falando e Márcia carioca? Eu sabia que Márcia não era baiana, mas por conta da pronúncia, mas carioca. Mas você é muito baiana, porque você abraçou aí demais, com todo o coração, e com uma simpatia e com uma generosidade muito grande o seu trabalho na UESB. Você é muito generosa com as disciplinas, porque você dá o seu melhor, abre, né, o espaço para os alunos, para compartilhar com os alunos toda a sua vivência e toda a sua experiência, e isso tem sido muito produtivo. Eu acho que boa parte dos alunos que fazem letras é porque tem essa afinidade, essa identificação com a literatura, e permanecem em letras, principalmente pela literatura. E que bom que tem professores como você, que trazem essa questão do lúdico. É fundamental isso, Márcia. Nós estamos numa licenciatura formando professores que vão trabalhar com a educação básica. Então, o olhar que você tem sobre a leitura, o modo como você conduz o seu trabalho nas disciplinas, sempre dando essa ênfase ao lúdico, eu acho muito bonito. E eu não conhecia tanto o seu trabalho fora da UESB. Então, foi muito bacana você ter apresentado da maneira como você apresentou hoje, para a gente poder ter acesso a essas outras experiências que você realiza com os diferentes projetos fora da universidade. Então, é isso. Era lhe parabenizar e dizer que, assim, eu gosto demais do livro do Eduardo Galeano. E eu uso várias vezes, frequentemente, especialmente em português experimental, mas também em outras disciplinas, eu leio algum texto dele, do livro dos abraços, mas esse que você leu, em especial, você me deu um presente hoje. Eu estava precisando começar a me despedir dos alunos das minhas turmas, principalmente de português instrumental, que eu estou com 2 turmas de português instrumental. Então, a gente encerra na próxima semana, e eu buscando uma maneira de encerrar, e aí você me lembra. Meu livro do Eduardo Galeano está em Jequié, mas imediatamente, enquanto você falava, eu procurei ele aqui, achei um PDF na internet, e aí já tirei o texto da Lúcia, esse que você leu, já copiei lá e já botei no mural da minha sala de aula, da minha turma de português instrumental, das minhas 2 turmas. E amanhã eu começo minha aula lendo esse texto que você leu hoje. É um dos que eu gosto. É um dos que eu gosto muito, principalmente por conta desse título que ele dá, a função do leitor. Então, lhe agradecer pela apresentação, foi bacana. Assim, eu não tenho uma pergunta, eu só tenho, na verdade, parabenizar e dizer, né, que enquanto você continuar à frente dessas disciplinas que você trabalha em letras, que você continue, sim, com essa vontade, né, de partilhar as suas vivências, as suas experiências, porque a gente ganha, nós, colegas, ganhamos também
quando a gente assiste as apresentações, as exposições dos alunos. Então, eu acho legal, eu acho você sempre muito corajosa, você não tem essa coisa de, ai, será que vai ficar, será que vai ficar estranho isso aqui fora da sala de aula? Como é que vai ser apresentar isso fora da sala de aula? Não, ao contrário, você torna isso uma coisa natural, tranquila, sair da sala de aula, compartilhar com as outras turmas, com os outros turnos, porque fica ali no pátio do pavilhão, então todo mundo, durante um período, pode assistir, especialmente os alunos do turno, porque ouvem a turma explicar e dialogar, interagir, né, sobre o trabalho com os que vão assistir e prestigiar. Então, assim, eu gosto muito desse estilo seu, desse jeito seu de trabalhar com a leitura. As ideias são sempre muito criativas. Eu acho lindo esse nome, Ninhos Poéticos. Acho lindo, assim, de uma leveza, de uma delicadeza, de uma sutileza muito grande, por tudo que a palavra ninho evoca, né? Então, acho bacana o modo como você explora a leitura e envolve as pessoas na leitura. Então, assim, eu aprendi bastante aqui ouvindo você, e você me fez relembrar que uma coisa que eu estava precisando, que eu estava sentindo falta, era desse lúdico, nesse remoto, né? Que esse remoto a gente ficou tão angustiado para cumprir carga horária, cumprir conteúdo, porque o tempo era curto, então teve que abrir mão de conteúdo e priorizar dentro desse pouco tempo. E eu tão angustiada com isso, que esqueci do lúdico. E agora, então, assim, você me lembrou da importância de eu finalizar essa reta final, nesses últimos encontros, esse último encontro, dessa forma, de uma forma leve, de uma forma lúdica. Porque é isso que a alma precisa, que a gente precisa, ainda mais num ano tão duro, né? Tão complexo, desafiador como foi 2020, viu? Então é isso. É agradecer e parabenizar. Muito obrigada pelo seu trabalho enquanto colega profissional da área das letras. É valioso. E foi bom relembrar a Eleusa Câmara. Veio a imagem dela aqui na minha memória, a Eleusa falando, sempre muito elegante, sempre muito gentil, sempre muito educada, elegante no falar, elegante no se vestir, né? Era uma dama, uma lady. Uma lady. Um abraço, Márcia. Ai, cara, eu fico feliz assim, né? Não é trabalho, né? A gente vai trabalhando. E eu acho que você colocou uma coisa, eu gosto sempre de trabalhar isso com meus alunos, mas para que eles entendam o que é uma metodologia, as etapas de construção de um processo metodológico para trabalhar com a leitura, com incentivo à leitura. Então, são propostas que nascem do nada, da abstração, e aí eu faço uma dinâmica e começo a jogar coisas pelo chão, caixinhas, e a partir daí eles vão pegando essas caixinhas e abrindo, e as surpresas vão aparecendo, e a partir do que aparece ali, a gente entra com temática, pesquisa de texto, para que eles percebam como é que eles podem fazer isso numa sala de aula. E eu encerro esse trabalho, e aí eu não falei, nem coloquei aqui, pensei em colocar, mas eles fazem o álbum das emoções. O álbum das emoções é o maior babado. Pensa no negócio babado, porque como são as emoções, lá tem de tudo, né? Ai, amei, odiei, detestei, me estressei, depois eu fiz isso, e aí vem imagem, vem texto. É um momento que eu não faço relatório, esse aí não é relatório, é um álbum, e é como se fosse um diário de bordo, onde eles têm que colocar tudo, desde o começo até o fim. Por que eu não faço um relatório? Porque eu entendo que o aluno, lá no ensino básico, ele não faz relatório, mas um álbum com emoções, eu acredito que ele vai gostar de fazer. Eu falo assim, gente, não tem problema não, pode xingar o professor, tá? Não tem problema, tudo bem. Podem escrever o que quiser. E aí a gente vai observando o making off, eles trabalhando, até porque, como eu não os vejo trabalhar, e aí a estratégia de professora, né? Porque eu brinco com eles, eu não sou a boazinha, eu sou a mazinha do pedaço. Então, eles têm que
me mostrar o que estão fazendo fora dali. E aí o álbum ele vem repleto com essas imagens, com esses desejos, com as escritas. Então, eu gosto muito desses álbuns. E eu deixo assim, olha, a capa é livre, pode fazer florzinha, pode pintar, botar bonequinho. O pessoal do grupo do Parfum adorava fazer umas bonequinhas, aí eu dizia assim, essa eu vou roubar, vou roubar uma bonequinha. Aquelas bonequinhas lindas. Então, você acaba revelando também outros talentos, porque quem fez a bonequinha foi uma aluna que sabe fazer bonequinha. Então, são coisas que vão aparecendo, mas todo o processo é pensado como um lugar metodológico de construção. Então, eles aprendem na prática, do começo ao fim, um processo para se trabalhar com o lúdico nas escolas. Então, a ideia é que eles repliquem isso lá adiante, né? E os ninhos é minha grande paixão. Ele nasce pronto na minha cabeça a partir de um presente que eu ganho, que uma amiga, Dilma, me dá um ninho. Eu tenho ele aqui. E eu fiquei olhando aquilo, dentro veio um coelhinho, veio um negócio de coisa da Páscoa, né? Tipo um ovinho de Páscoa. E, de repente, quando eu pensei numa proposta, eu falei, gente, eu queria uma coisa para ler e escrever. Aí eu olhei aquele negócio na minha frente, assim, azulzinho, lindo, brilhante, tem uns negócios brilhosos. Falei, olha, um ninho poético. E toda a estrutura veio, sabe aquela coisa que baixa em você, e você vai lá e escreve, sai pronto. Nunca fiz uma coisa tão rápida na minha vida, mas assim, com ele todo pronto, com todos os aspectos. E aí, como organizar, como averiguar o que estava passando, de que maneira monitorar isso, porque a gente fazia um kit. Então, o kit era uma bolsa, 2 ninhos, uma camisa do Prolê para quem tomasse conta, uma pasta para anotar o nome de cada pessoa que botasse lá, ó, sua poesia. Nós tivemos oportunidade de devolver algumas poesias desses meninos, porque a gente precisa devolver isso, né? Para que ele se sinta sujeito. Então, como é que essa criança vai se sentir sujeito? E o sujeito, ele é autor. Então, quando eu pego esses textos de crianças escritos, bom, naquele período, em alguns períodos, eu conseguia colocar na rádio. Nós tínhamos um programa de rádio, como temos hoje ainda, mantemos, né, o programa Viagem Literária, que a gente lê poesia e conta história. É só isso, mas a gente mantém esse programa. E naquele momento, quando nós fazíamos, né, as escolas, marcávamos os dias, informávamos as escolas que naquele dia a gente ia ler a poesia daquele menino. Então, nós dávamos autoria a uma criança que estava começando o seu universo leitor. Isso era muito importante, e a ideia é que os meus alunos sejam sujeitos. Então, quando eles constroem, eles são sujeitos. Porque a teoria ela vai falar dos sujeitos, mas como transformar eles em sujeitos? Aplicando, fazendo. Então, é toda uma construção para que eles façam. E obrigada aí, mas a gente só vai fazendo o que é possível fazer, não faz mais nada. Desculpa aí, Leite. Pro Carla, mais alguma consideração? Você falou, Márcia, agora de uma questão extremamente importante, que eu gostaria que os demais, quem pudesse complementar também, ajudar aqui no debate. A questão da autoria. Esse é um tema muito caro para mim, é um tema que me interessou na pós-graduação, na perspectiva discursiva da análise do discurso, como a análise do discurso trata a questão da autoria, mas, assim, é importantíssimo, Márcia, se você conseguir aí, e fôlego eu sei que você tem, para continuar investindo em propostas que, justamente, né, que estimulem a autoria, porque tanto de forma lúdica, na questão da leitura do texto literário, como na questão da produção de texto, né, chegando à universidade, a produção do texto acadêmico. Eu estou agora com uma disciplina autoral, os alunos estão produzindo textos autorais, textos que no nosso currículo são disciplinas chamadas de monográficas. Sim. Então, veja, como o trabalho autoral, ele é fundamental, ele nos constitui, é onde nós nos constituímos, a linguagem nos constitui. Então, a gente explorar essas inúmeras possibilidades que a linguagem nos permite, tanto do ponto de vista do leitor, e como
do ponto de vista do autor, mas se a gente consegue se colocar desde o lugar de leitor como autor, que o leitor é autor também, né? E para detalhar várias teorias que tratam da leitura, né? Que tratam o leitor assim, como um coautor, como um co-enunciador, né? Como alguém que interage com o autor e que o sentido é produzido na interação, para algumas teorias que defendem isso, então. E a gente, inclusive, trabalha nessa perspectiva no curso de letras, né? Então, é muito importante essa questão da autoria, Márcia. Então, todo projeto que ajude os nossos alunos, enquanto licenciandos, né, enquanto futuros professores, a compreenderem o lugar da autoria na formação desse sujeito, e o quanto isso é decisivo para a cidadania, né, para o exercício da cidadania, para a sua inscrição como sujeito histórico, né, em um determinado lugar social, né, na sua comunidade. Quanto a questão da autoria é fundamental para que a gente seja mais atuante, mais participativo na nossa comunidade de diversas maneiras. E, no caso, e na vida acadêmica, na graduação, né? O quanto os nossos alunos precisam entender que eles têm que sair do lugar da mera reprodução do conhecimento, também para se inserir nessa comunidade científica, nessa comunidade acadêmica, como alguém que tem o que dizer, tem como contribuir, tem como construir e produzir conhecimento coletivamente, não só reproduzir. E aí, estimular essa vivência do lugar do professor, formando alunos na educação básica, estimular que a criança, desde cedo, não se sinta tolhida, incapaz de dizer, que a criança cresça sabendo que ela pode dizer, que ela tem o que dizer, que ela pode e deve dizer, né, que ela tem espaço para isso. A escola precisa dar esse espaço, né, para ouvir mais o que os alunos, o que as crianças, jovens, adolescentes têm a dizer. Então, assim, eu acho essa questão da autoria é muito cara para mim, de diferentes formas, de diferentes perspectivas teóricas, seja em qual for a discussão, seja na literatura ou na linguística, eu sou muito interessada nessa questão ligadas à autoria. E aí, assim, parabenizo mais uma vez, eu acho que é um caminho importante de você continuar investindo nos seus projetos, nas disciplinas com as quais você trabalha, na UESB, né? Particularmente, que eu estou puxando a sardinha para a graduação, para os nossos alunos, que estão aí se formando professores. Muito obrigada, Pro Carla, pelas contribuições, perfeitas colocações. Pro Márcia. Eu costumo sempre falar com eles que eles são sujeitos, que eles precisam realmente fazer. Aí você estava falando, eu estava aqui me lembrando do nosso trabalho atual. Eu acho que tem muita autoria crescendo e florescendo nesse trabalho que a gente fez agora de estágio, por exemplo, onde eles tiveram que criar podcasts, e-books, aula-show, e a gente percebeu, né, o quanto eles precisavam construir textos próprios, pensar e colocar isso na prática. Não foi fácil, foi muito difícil, e com essas novas tecnologias, eu não pensei que eu fosse fazer algum trabalho com as novas tecnologias, e acabamos fazendo com um resultado fantástico, e a gente está parabenizando todo dia os nossos alunos por sofrerem, mas conseguiram, sofreram, claro, né? A gente sofreu, por que eles também não iriam sofrer? E é bom nem comentar, os privados do WhatsApp que o digam, e o meu bombando. Mas é importante, eu acho que eles precisam entender o que é ser autor. Quando você diz assim, escolhe o texto, faz isso. Você quer fazer o quê? Aí eles falam, eu quero fazer isso. Eu falei, me mostra, cadê a maquete? Cadê? Eu quero ver a maquete. Aí você vai lá e olha, isso aqui não está funcionando, não. Esse telhadinho aqui vai cair, minha filha. Você vai fazer o quê com esse telhado? Ele vai abrir, vai fechar? E começa toda uma discussão desse lúdico, é um lúdico construído, um lúdico pensado, orquestrado para acontecer bem. E aí eu me lembrei, né? Eu estou me lembrando das coisas, viu, gente? Eu me lembrei de uma dessas imagens que eu passei, que eu falei dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos é uma historinha, né? Tá lá, dos continhos. Aí minhas alunas acharam massa, vamos fazer os 3 porquinhos. Aí eu falei assim, tá, vai fazer como? Ah, professora, aí eu falei, vocês lembram que os 3 porquinhos faziam assim, né? A casinha caía, olha o lobo mau
como é que sua casinha vai cair? Ah, para que eu fui falar isso? Gerou uma confusão, porque as casinhas eram fixas. Eu falei assim, a casinha vai cair como? A prof, não, ela tem que cair. Qual é a engenharia que nós vamos utilizar, ou uma tecnologia, né? E aí eu estou no tempo analógico ainda, para isso funcionar. Então, nós fizemos vários testes. No final, nós fizemos as frentes das casinhas, ela tinha um cordãozinho e algo que amarrava na frente. Tinha uma instrução: tire o cordãozinho, o palitinho, levante e assopre. Quando assoprava a casinha, tinha lá sua porta ou sua janela, ela caía no lugar certinho, onde um dos porquinhos estavam, e aí o leitor era convidado a pegar o porquinho e levar para outra casinha e botar lá no X. Assoprava de novo. Então, para chegar a isso, esses meninos tiveram que fazer muitas coisas. E eu olhava assim, esse negócio vai cair, não. Eu empurrava, assoprava, caía certo, caía errado, aí marcava X onde caía, organizava, e no final, o lobo mau vai para onde? Uma chaminé e cai um caldeirão. Como era o bonequinho, era o lobo mau que assoprava na mão do leitor, no final ele tinha que tirar e jogar numa chaminé e caía lá no caldeirão. Então, tudo isso é deles. Isso não é meu, isso é uma construção própria, um pensamento. Parece muito simples quando está lá, mas não é. É extremamente complexo você chegar a dizer assim, a casinha vai cair soprando, porque vai levantar um palitinho, isso vai soltar. Até chegar a isso, eles pensaram muito. Então, para mim, são elementos autorais de construção, e isso envolve muitos conhecimentos. Isso não envolve apenas uma habilidade ou uma competência. Isso vai envolver habilidades, competências. Eu até brinco, só assim vocês sabem o que é habilidade e competência na prática. Porque você pergunta, fala blá, 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 blá. Não vai para lugar nenhum. Mas quando faz e percebe, né, que eu estou fazendo porque eu tenho essa habilidade maior, o outro tem uma outra habilidade, e essa construção dessas competências, né, a partir dessas habilidades, isso é extremamente importante para o entendimento pedagógico também. Está me dando assim, muita oportunidade, Carla, para falar muito. Vou ficar por aqui. Então, gente, a gente está chegando com quase 1h30 de evento, de uma conversa maravilhosa. Por mim, a gente ficava aqui a noite inteira, porque ouvir Márcia é maravilhoso. Tenho um privilégio de ser aluna da Pro Awad, Márcia Awad. Com esse nome é conhecido, Pro. E que bom, as melhores experiências. Agora, Pro, eu quero convidar Flaviane para fazer um pouquinho de música. Flávia, você está aí, meu amor? Estou muito curiosa. Oi, tô aqui. Quero agradecer a vocês, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, aos meus amigos, aos meus alunos, ex-alunos. Estou vendo, vi Sueli rodando por aqui, né? A aluna antiga que está aqui, sempre junto da gente. Eu vi todo mundo. Então, agradecer, tá? E quero ouvir a colega aí cantando, claro, né? Flaviane, por favor, o microfone é seu. Flaviane é discente de letras também, do 6º semestre? Isso, Flávia? Isso, 6º semestre. Ah, não foi minha aluna ainda, não. Ainda não, vai ter privilégio. Vai ser uma sofredora. Então, é seu, Flávia, fique à vontade. Traga aí o que você preparou para nós. Boa noite, gente. Eu sou Flaviane, ela já me apresentou, sou estudante de letras, essa é a Isabelle, dá oi, Isabelle. Dentro da tua bolsa tem um universo, milhão de versos que nos descrevem. Dentro do teu peito tem uma foto tua, 3x4, feito meu coração, que é um por um.
conquistar. Ver você vestida no ar, multicolorida, cor de sol. Teu beijo de praia, cor de sal. A gente se joga de costas sem nos preocupar com o bem. Deixa eu te dizer o que aprendi. O mundo é uma bobagem pequena e as pessoas falam, mas é uma viagem. Eu e tu, longe da maldade desses seres racionais. Eu, você e os nossos ideais. Só eu e tu. Dentro da tua bolsa tem um universo, um milhão de versos que nos escrevem. Dentro do meu peito tem uma foto tua, três fazem feita ao meu coração. É um por um, é um AP, naturalmente arquitetado pra eu não te perder de vista e estar. Ver você vestida de luar, multicolorida, de sal. Teu beijo de praia, cor de sal. A gente se joga de costas sem nos preocupar com isso. Deixa eu te dizer o que aprendi. O mundo é uma bobagem pequena e as pessoas falam demais. É uma viagem, eu e tu, longe da maldade desses seres racionais. Eu, você e os nossos ideais. Que voz maravilhosa, Flávia. Eu sabia que você ia enriquecer a nossa noite ainda mais. Uma voz delicada dessa, meiga. Ah, eu fico feliz demais com a sua participação. Obrigada pelo convite. Ela disse que estava morrendo de medo, porque nunca tinha feito assim ritual. Falei, amiga, relaxa. E se embora. É para cantar outra? Por todos os presentes. Assim, agradecer a Prozilda, agradecer a Pro Márcia por ter aceitado o convite. Agradecer a cada participante que passou por aqui, que já foi ou que ainda continua até agora conosco. É de uma honra tão grande, de uma gratidão. Hoje eu saio daqui regozijada, com muito amor, com o coração quentinho de ter ouvido tanta coisa. Pro Márcia, está aberto para suas considerações finais, fique à vontade. Aos demais, quem quiser fazer algum comentário ainda, estamos em tempo antes de encerrarmos. Bom, Leide, eu já coloquei alguma coisa no chat, apenas agradecer, né, já falei no início, mas agradeço a vocês, aos amigos, né, aos colegas, aos alunos, ex-alunos, estou vendo tantos por aqui, pessoas que eu ainda não conheço, que estamos entrando em suas casas, a gente pede licença para entrar, a gente pede licença para sair, agradece, é só isso, a você, Leide, por esse trabalho, porque eu sei que isso é um empenho seu, pessoal, né, de desejo de trabalhar com leitura, apesar de toda a diversidade que sabemos. A professora Zilda, né, que vem organizando, coordenando, trabalhando imensamente,
no Stali, aos meninos que estão lá, né, na coordenação do Stali, que estão trabalhando lá por dentro, ajudando a gente aqui, né? Eu vi Miriam por aí, não vi, mas não sei mais quem está por aí, mas é um prazer enorme ter participado com tanta gente bacana, gente que a gente gosta, que a gente conhece, a gente se sente em casa e acolhida, né? Eu acho que a gente foi muito bem acolhida hoje, e eu só tenho mesmo a agradecer a todos e dizer que, bom, estamos por aqui, quem sabe numa próxima a gente inventa outra coisa. Vocês têm mais alguma coisa para inventar? Pois é, Pro. A felicidade que eu estou sentindo hoje, como a senhora disse, de fato, é um projeto que surge do cunho pessoal, mas que perpassa pelo cunho profissional. A vontade de trabalhar com leitura e formação de leitor já vem de um tempo, e juntamente com a Provilda, ela sentando comigo e conversando, a gente consegue vislumbrar o que a gente precisa fazer, o que pode ser feito, principalmente num momento como esse de pandemia, né? Então, assim, desde já agradecer, ser grata ao pessoal do Stali, Washington, Beatriz, Caroline, Cirlane, a Provilda, a Promíria, todos o Washington, todos os participantes. Muito obrigada. E eu vou te convidar para finalizar, né, com música. Flávia, você ainda está aí, meu bem? Flaviane? Estou aqui. Pronto. Eu vou te pedir para tu fazer mais uma música para a gente ir encerrando, mas desde já agradecendo, meu muito obrigada, gratidão a todos e a todas. E espero vocês na próxima roda de conversa, que acontecerá na terça-feira, às 19 horas, e a nossa convidada da noite será a Promar Ivone. Ela vai vir falar como formar leitores do ensino médio ao ensino superior, que a gente acha que só pode formar leitores na infância, mas não, a gente vai trazer uma conversa, um papo. Flaviane, o encerramento é contigo. Ouro de mina, coração, ensina tudo mais. Pura rotina é jazz. Falar de amor, minha princesa, no voo da natureza, tudo mais. Pura beleza é jazz. A luz do grande prazer é irremediável, neon. Quando grito de prazer, açoito a Réveillon. O luar, a estrela do mar, o sol e o dom que está um dia a fúria desse tron virá lapidar o sonho, vai gerar o som como que caetanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom que está a fúria desse tron virá lapidar o sonho, faz gerar o som como querer caetanear o que há de bom. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, nesse momento a gente está encerrando a nossa roda de conversa, agradecendo demais a todos e a todas que permaneceram até o final. Muito obrigado. Esperamos vocês na próxima roda de conversa. Até lá, então, né? Obrigada, boa noite. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa noite. Aí Carla me provocou aí dizendo que eu era uma carioca, mas eu ia falar assim, carioca de nascimento, mas catingueira por opção. Carioca de onde, Márcia? Onde você nasceu no Rio?
Eu nasci no Rio, sou carioca da Gema. Nossa! Mas, pessoal, eu tenho uma parte de Três Rios, que é fluminense, né? Meu pai é de lá. E mamãe nasceu no Rio também. Então, estamos lá. Mas quer dizer, a gente passeia, né? Nasce na Tijuca, vai para Praça da Bandeira, Ramos, e aí eu me identifico com Inhaúma, a Estrada Velha da Pavuna. Que Suburbana. Que delícia. Mas Uma feliz suburbana. depois de tanto tempo na Bahia, a gente já fica baianada, né? Já se impregna da cultura. É uma delícia. É uma delícia. Sou uma catingueira por opção. Amo esse calor maravilhoso, amo a caatinga. Por tudo. Vou aguardar o pessoal sair, tá? Eu vou esperar um pouquinho também, né? Obrigada, Jorge aqui. Obrigada, Jorge. Obrigada, professor Jorge. Gratidão. E Cleitinha. Ok. Obrigado também. Lucas. Foi um prazer participar de mais uma rodada, né, de conversas, leitura e escritores. Muito bom. Que bom, Jorge. Já está desde a primeira. Vamos ver. Vai maratonar? Com certeza. Espero que sim. Vilana, vi um monte de amigo. Bené, Miriam. A gente só vai vendo assim. A gente vai vendo e vai depois tentando. Mas eu acompanho uma coisa, eu acompanho a outra, é complicado, né? Alunos, ex-alunos. Nossa, quanta gente aqui, que bacana. Miriam, você está aí, você pode parar a gravação, minha gata. Ainda estamos gravando. Eu já fiz assim, uma antessala da gravação.